Saudações a todos para mais um programa ADESG em Foco, onde hoje vamos conversar com o professor Fábio Vericchius. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. Vamos fazer uma breve leitura do currículo do nosso convidado. Ele é historiador e analista em geopolítica. Analista, palestrante e conferencista sênior, formado pela Escola Superior de Guerra em Logística e Mobilização Nacional. Membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, IGHMB, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas em História Militar do Exército, instrutor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército e, finalmente, consultor da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, representação de Petrópolis, Rio de Janeiro. Professor, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre um tema. Na realidade, eu quero que o senhor fique muito à vontade para passear por todo o decurso da história existente, mundial, e sendo a sua especialidade, eu tenho certeza que existe muito a ser tratado. Mas talvez uma pedra angular de todo esse assunto seja a questão da Guerra Fria e dessa dicotomia entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Estados Unidos da América do século passado. Se o senhor se sentir à vontade, por favor, discorra um pouco a respeito e fique à vontade para dar continuidade. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. Uma pequeníssima correção antes, eu sou instrutor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército sobre convite, eu não sou contratado, só para ficar claro. Quando há necessidade, eu sou convidado, vou lá e faço a instrução necessária. A Guerra Fria. A Guerra Fria era algo inevitável, né? E é um contexto geopolítico absoluto. A geopolítica é uma ciência que estuda a interação do ser humano na ocupação do meio ambiente e como essas sociedades se correlacionam com outras sociedades, limítrofes e não limítrofes. É uma ciência que é estudada desde da Grécia Clássica, vamos lá com Aristóteles, Estrabon, já pensavam muito nessa interação. A própria palavra economia vem de um termo geopolítico grego antigo, ege oikomenos, a terra habitada. A terra habitada por pessoas que vão constituir uma sociedade, vão criar uma economia, que vão ou não entrar em conflito ou assimilação com outra cultura. Daí sai todo o estudo geopolítico. Mas a geopolítica como ciência, ela nasce no século XIX, meados dos anos 1800, com dois cientistas, o Johann Kellen, um sueco, e o Friedrich Hatzel, um alemão, que cunham esse termo geopolítica. E daí para frente ela nasce como ciência. E é desenvolvida no século XX, e muito do que acontece na Guerra Fria já havia sido posicionado anteriormente por teóricos da Guerra Fria, da geopolítica. Final da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma bipolaridade no planeta. Existe uma parte do planeta que depende e segue os Estados Unidos da América, com um modelo de política liberal e democrata, e um modelo de economia também liberal. Economia livre, o mercado. E a outra parte segue a União Soviética, um modelo de governo estatista, centralizado e fortemente repressor. Esses dois grupos vão se degladiar no planeta por cerca de 40 anos, até a queda da União Soviética em 1991. E foi um período muito tenso, um período extremamente tenso, pois ambas as potências eram nucleares e sempre se ameaçaram, né? O ápice desse momento geopolítico foi a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Os norte-americanos haviam instalado mísseis nucleares perto da fronteira soviética, na Turquia. Os turcos, para contrabalancear a situação, tentaram instalar mísseis nucleares em Cuba, perto da Flórida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não concordaram e nós, por muito pouco, não chegamos à via de fato nuclear. Foi o momento mais tenso que a humanidade passou na sua existência. Passamos pelo teste, conseguimos sobreviver porque haviam, de ambos os lados, tanto nos Estados Unidos com John F. Kennedy, quanto na União Soviética com Nikita Khrushchev, que era ucraniano, não era russo,
havia responsabilidade. E ambos se acertaram. Bom, estamos aqui agora em 2024, passando por uma nova crise geopolítica. Parece que é o nosso destino, né, passar por essas crises. Mas o conflito da Guerra Fria foi o ápice da geopolítica do século XX. É verdade. E aproveitando o tema, né, nós também, recentemente, o mundo assistiu a um novo conflito militar, né? Nesse caso, não apenas quase vias de fato, mas que de fato se iniciou, que foi a operação militar russa na Ucrânia. É um conflito que provavelmente se inicia desde 2014, com uma série de movimentações que conduziram ao conflito efetivamente armado. O que o senhor pode falar a respeito disso? A crise da Ucrânia ela é uma crise muito mais profunda. Em primeiro lugar, definir o que é a Ucrânia. A Ucrânia é Rússia, a Ucrânia não é Rússia. Afinal de contas, a Rússia nasceu na Ucrânia, em Kiev. Toda aquela região foi uma região civilizada e cristianizada pelos gregos de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, que é chamado também de Império Bizantino. Toda aquela região foi helenizada. O alfabeto, por exemplo, que eles usam, o alfabeto cirílico, foi feito por São Cirilo, um santo grego que foi enviado pelo imperador de Bizâncio para fazer a cristianização daqueles povos. A sede da Rússia natural é Kiev, não é nem Moscou, na verdade. Kiev é que seria a sede histórica deles. Então é muito confuso naquela região você definir o que é Ucrânia, o que não é. Quando a União Soviética se transformou em desunião soviética, se desfez em 1991, a Ucrânia se torna uma nação independente. A partir daquele momento começa o conflito. E esse conflito ele se intensifica a partir de 94, quando a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não cumpre a sua promessa verbal, foi uma promessa apenas verbal, não foi palavrada no papel, de que não avançaria para o leste nenhuma polegada. A aliança ocidental não avançaria para os países da antiga cortina de ferro. Isso não foi cumprido. Eles avançaram, praticamente todos eles hoje pertencem à OTAN. E em 2004 já houve problemas muito sérios ali na Ucrânia, e os russos já sabiam que teriam um problema. De antemão, o governo russo já sabia. Em 2014, com o Euromaidan, a crise que aconteceu na Praça Maidan, em Kiev, com aquele massacre, mais de 100 mortos, até hoje não se sabe exatamente quem provocou os disparos, cada um acusa o outro, e a assunção de grupos pró-OTAN, principalmente com a assunção agora do atual presidente da Ucrânia, a Rússia não tinha saída. Na verdade, a Rússia não tinha saída. A Rússia foi colocada numa situação em que ou ela reage, ou ela deixaria de ser uma potência dominante. Vamos entender uma coisa. A nossa capacidade de disparo hoje, de acertar um alvo sem que o oponente saiba que está sendo atingido, é de 600 quilômetros. Você pode disparar um míssil que você vai atingir um alvo de 600 quilômetros de distância sem que o inimigo saiba que está sendo atingido. Ele só vai saber quando for atingido. A Ucrânia é um prato feito para você destruir Moscou e todas as grandes cidades russas. Os russos nunca admitiriam a Ucrânia na OTAN. Jamais admitiriam. As teses da OTAN de que a Ucrânia teria a independência necessária, a liberdade necessária para escolher seus caminhos é válida, óbvio que é válida. Principalmente o Brasil defende a autodeterminação dos povos. Mas a forma como foi feita, e você desafiando uma nação que é uma nação naturalmente agressiva pela sua história. Se alguém tem dúvida da capacidade de guerra da Rússia, pergunte a Napoleão, pergunte a Adolf Hitler, pergunte aos suecos. Eles sabem muito bem, pergunte aos turcos, pergunte aos poloneses. Eles sabem muito bem do que a Rússia é capaz. Não se desafia a Rússia impunemente. E a OTAN desafiou. Agora está amargando uma derrota política, militar, econômica, moral, absoluta e absurda. Se você me dissesse há 5 anos atrás que a OTAN seria derrotada tão fácil, eu diria que você enlouqueceu. No entanto, nós estamos vendo isso.
Mas quando o senhor se refere à derrota, o senhor está falando não especificamente sobre o modo de guerra única e exclusivamente beligerante militar. Existem outros elementos aí, correto? Sim, correto. A economia da Europa, com o fim do transporte de combustíveis baratos da Rússia, entrou em declínio. Veja que a Alemanha acaba de ser suplantada pelo Japão. Não que o Japão esteja crescendo, a Alemanha é que está encolhendo. O Reino Unido entrou em default, já está em recessão. França e outros países vão pelo mesmo caminho. A economia europeia está declinando. A política europeia não tem rumo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. A OTAN é hoje um grande esqueleto apavorado com a hipótese do que vai acontecer com a eleição dos Estados Unidos esse ano. Eles têm mais medo do que vai acontecer com a eleição dos Estados Unidos esse ano do que propriamente com a Rússia. Enquanto a Rússia, que enfrentou 48 nações, teve dezenas de sanções absurdas, imensas, está com a sua economia muito bem, obrigado. Seu equipamento militar se provou absolutamente eficaz e eficiente. Todo o equipamento ocidental que foi enviado para a Ucrânia não conseguiu eficácia, não conseguiu eficiência, falhou ou queimou, não importa se os blindados ou os sistemas antiaéreos. E a vitória do Mr. Putin é absolutamente completa. Eu não vou nem entrar no caso da moralidade, porque analisa bem o que está acontecendo hoje na sociedade europeia, seja na Inglaterra, na França, na Holanda, e o que acontece hoje na Rússia, na China e na Índia. Hoje nós fazemos um contraponto entre Ocidente e Oriente. Basicamente, o Oriente chama-se Rússia, que faz parte do Ocidente também, mesmo que muitos não aceitem, China, Índia, vão se juntar a eles Indonésia, alguns países lá do Sudeste Asiático, como Tailândia, Laos, Camboja, que estão crescendo muito. São nações que estão organizadas, estão caminhando no seu ritmo e no seu rumo, enquanto o Ocidente Bom, o presidente de um grande partido político britânico, que espera ser primeiro-ministro, numa entrevista na televisão, não conseguiu definir exatamente o que é uma mulher. O Ocidente certamente se desestrutura em diversos planos, né? Exatamente. Aproveitando o gancho, eu acredito que nós vamos retornar a essa questão de Ocidente e Oriente, mas o senhor falou sobre a França. France-Afrique é como se chama em relações internacionais a esfera de influência da França, ou quintal francês, sobre suas colônias e colônias belgas também na África subsaariana. O que o senhor pode nos falar a respeito desse tema e seus recentes desdobramentos? As antigas colônias francesas e belgas, elas têm uma dependência muito grande da França, criou-se uma dependência muito grande, porque eles entraram numa união econômica que usa o franco, o CFA, o franco africano. As reservas dos países, antigas colônias, né, países africanos, são depositadas no Banco da França, e basicamente é a França que determina as economias desses países. E agora eles disseram não. Óbvio que eles estão sendo insuflados pela Rússia e muito provavelmente pela China. Todas essas rebeliões que aconteceram no ano passado, no ano retrasado na África, criam um problema muito sério para a França. A economia francesa é uma economia em declínio, decadente, absolutamente decadente, assim como é a Alemanha, a britânica. E eles dependem da energia que vem de seus reatores nucleares. A França não cometeu o suicídio tecnológico que a Alemanha cometeu de fechar os reatores nucleares. A Alemanha fechou todos os seus reatores nucleares. A França não. A França mantém seus reatores, me parece que são 54. Mas a França não tem urânio. A França não tem urânio. E ela retira o urânio exatamente da África das suas antigas colônias. Se, por algum motivo, essas antigas colônias pararem de fornecer urânio para a França, meu amigo, é rápido. Não é uma crise energética não. de grandes proporções. É rápido. E você tem na França um problema social gigantesco com a não adaptação dos imigrantes, sejam eles de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Isso, para os franceses, é um problema muito sério e um problema que eu não vejo solução possível.
Ou seja, uma desintegração não apenas do seu potencial de infraestrutura e de manutenção desse potencial, como também uma crise étnico-cultural muito grande, que afeta o coração desses países que sempre foram o carro-chefe da União Europeia. Podemos dizer que a França sofre um problema civilizacional. A própria existência da França começa a correr risco. E não é só a França, outras nações europeias passam pelo mesmo problema. A própria existência delas, não apenas cultural, mas física, começa a correr sérios riscos. Esse alarme já foi dado e, de novo, vamos voltar. A Rússia já avisou. Mudem a rota, mas parece que não querem. Bom, Portugal nos deu uma mudança de rota agora essa semana muito grande, né? Portugal fez uma guinada de quase 180 graus nas eleições, o que é um indicativo. Pode ser que a França desperte a tempo, mas não sei. Eu converso com algumas autoridades francesas aqui no Brasil e mesmo essas autoridades militares e civis têm muito medo pelo futuro da França. Muito medo, e com razão. Sempre que existe algum tipo de dicotomia Ocidente-Oriente ou mundo asiático e o Ocidente, existe sempre a carta da Índia, que muito se fala a respeito, mas na realidade pouco se conhece. De que forma a Índia pode influenciar nesse equilíbrio da geopolítica mundial? Pode e vai, com certeza. Aliás, eu tenho falado isso em palestras. Observem a Índia. Está todo mundo olhando para a China, observem a Índia. A Índia, assim como a China e a Rússia, foram nações muito diferentes do Brasil. Vamos entender uma pequena explicação. Porque aqui no Brasil se acha que todo mundo é igual ao Brasil, e não é. O Brasil é uma nação única, com um povo só, com um idioma só, e basicamente um padrão cultural, que é um padrão filosófico helênico, direito romano e o cristianismo. Esse é o Brasil. Não importa se você está no Rio Grande do Sul ou em Roraima, é o mesmo país. China, Índia e Rússia não. São mais confederações do que países. Na China nós temos 56 etnias com 56 idiomas diferentes e a maioria delas simplesmente se odeiam. Na Rússia você não tem esse problema do ódio étnico, mas também são centenas de idiomas, são centenas de grupos étnicos diferentes que vivem dentro da Federação Russa, por isso o nome do país é Federação Rússia. A Índia acontece a mesma coisa. A Índia sofreu um problema muito sério no momento da sua independência, em 1948-49, que ela foi dividida em três pelos britânicos. Criou-se um problema, não é nem ético no caso, aí seria religioso, de uma maioria hindu e uma minoria muçulmana, que é apoiado por um Paquistão, que antigamente fazia parte da Índia, por um Bangladesh, que também fazia parte da Índia, e foram separados em nações diferentes. Então são nações que são mais confederações do que nações. Mas essas nações fizeram um ciclo histórico de 180 graus. Elas eram, principalmente China e Rússia, impérios centralizadores, tornaram-se nações ideologicamente marxistas, o famoso comunismo, que tem muitas vertentes, tem muitas faces, e se livraram dessa desgraça voltando a ser nações centralizadoras. A China é hoje um império, controlada por um líder que controla o parlamento. Basicamente é isso. É o que ela sempre foi. A China necessita de um governo forte para manter a sua estabilidade, a sua unidade. A Rússia não é muito diferente, mas a Rússia ela segue um outro ritmo, que é o ritmo bizantino, o ritmo grego, o ritmo ortodoxo. O ritmo deles é diferente. Você não pode dizer que a Rússia não é uma democracia. As eleições estão lá e as populações votam no candidato, no caso, o Putin. Ela é uma democracia. E as eleições são limpas. Da última eleição, vários grupos ocidentais foram lá e não falaram nada de fraude. Pelo contrário, disseram. A Índia é um pouco mais complicado. Ela é a maior democracia do mundo,
Uma população que não para de crescer, já é a maior população do planeta, ultrapassou a China, tem 1,5 bilhão de habitantes, uma nação que está restaurando a sua identidade indiana. Eles estão em busca, por isso, muitos problemas religiosos internos, muitos problemas políticos, muitas crises internas que acontecem. Até o nome, eles estão pensando em alterar para o nome antigo de Bharat. Índia é o nome que os gregos deram para o país. Nome que eles se chamavam antigamente, muitos milhares de anos. A Índia é a nação estruturada mais antiga do planeta, com mais de 5.000 anos de história. O nome do país correto seria Bharat. Eles estão pensando em adotar esse nome e tirar o nome Índia. É uma nação que está fazendo um processo de crescimento muito forte, econômico, muito forte, liberal. Lá não existe qualquer resquício de marxismo, porque eles nunca foram marxistas, apesar de terem flertado com a Rússia durante muito tempo. E forte, utilizando o mercado interno e o mercado externo. A Índia hoje é a nação que mais cresce no mundo, com potencial de crescimento exponencial para décadas. Uma população forte é uma população jovem, ao contrário de outros países, cuja população já está envelhecendo ou diminuindo, que é o caso da China. É o caso do Brasil, por exemplo. A Índia não. A Índia está no seu aclive, está subindo, tanto economicamente quanto culturalmente. E ela vai fazer uma diferença muito grande em qualquer local em que ela esteja. A Índia, por exemplo, influencia profundamente a política britânica. Vamos nos lembrar que basicamente todas as empresas, quase todas as empresas de automóveis, de motores britânicos, foram vendidas para os indianos. Eles estão basicamente comprando o antigo colonizador. Perfeito. É um movimento talvez similar ao que a China fez, de deixar de ser uma colônia e passar a metrópole com produtos manufaturados, né, retirando esse encargo do Ocidente e se aproveitando do boost econômico que recebeu por conta disso, mas da sua própria maneira, no caso da Índia. Fazendo uma breve digressão, existe talvez achismo por parte das pessoas, ao se falar sobre Índia, que ela seria uma nação que, talvez por sua herança liberal, como o senhor mencionou, e democrática, num eventual enfrentamento, estaria talvez um pouco mais alinhada ao Ocidente, embora afirmar isso talvez seja se precipitar, pois afinal ela está geograficamente colada naquela região da Ásia. Como é que o senhor enxerga isso nessa questão do embate entre as grandes nações? Bom, você colocou duas questões. Primeiro, a comparação do crescimento da Índia com o crescimento da China. São exponencialmente diferentes. A Índia cresceu com uma cultura e um governo estatista. No caso, ele acaba se transformando numa economia privatista. A China é hoje uma nação absolutamente capitalista, mas ela tem um governo profundamente centralizador. Tudo depende da autorização do governo. E a China se utilizou muito da transferência das indústrias que os governos norte-americanos, a partir de Bill Clinton, fizeram. As empresas foram transportadas para a China. Desde o final dos anos 40, há uma relação de amor e ódio muito forte entre a China e os Estados Unidos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viam na China um contraponto ao Japão. Vamos investir na China para que o Japão jamais cresça e volte a desafiar o mundo como fez. Logo em seguida, em 1949, a China se torna comunista, com Mao Tse-tung. Os americanos tiveram que puxar o freio de mão e, pelo contrário, investir no Japão, no antigo inimigo, até porque a Guerra da Coreia já estava ali na mão. A China se torna um grande bicho-papão, um grande inimigo, até a morte de Mao Tse-tung, a prisão e execução de sua esposa, e a assunção de Deng Xiaoping, um tremendo administrador, que entendeu muito bem que a política econômica marxista não funciona. Simplesmente não funciona. Fez a liberação da economia e, através de todos os projetos criados pela era Deng Xiaoping, eles chegaram neste boom econômico. Obviamente que não fizeram a liberação política, como eu disse. A China é um cadinho de povos diferenciados e que se odeiam. Se não tiver um governo forte, esfacela. Isso é assim há 2.000 anos. A China, muita gente fala que a China tem 4.000, 5.000 anos de idade, não tem. A China, ela nasce com o imperador Qin por volta do ano 300, um pouquinho menos, 200 e pouco antes de Cristo. Qin se aproveita muito da presença dos gregos ali no Afeganistão,
na fronteira do Tibete, no norte da Índia. Os chineses estão dizendo isso hoje. Não são os ocidentais, nem os gregos que estão dizendo, são os chineses que estão dizendo. Muito do que eles fizeram naquela época, eles aproveitaram os gregos que estavam ali na expedição de Alexandre o Grande. Contatos muito grandes entre a China e a Grécia sempre aconteceram, agora, então, são contatos muito fortes. Eles usam muito a cultura grega, apesar de eles terem uma cultura milenar e muito forte. A China tem, portanto, como nação, mais ou menos 2.300 anos de idade, alguma coisa assim. Foi uma nação que sofreu muito nos séculos XIX, XVIII, na mão de potências ocidentais. A Guerra dos Boxers, basta fazer uma pesquisa sobre ela que você vai ver. E hoje ela é uma nação em busca da sua identidade e do poder que ela acredita que tem. A Índia é outra história. A Índia fez uma transição para a independência pacífica, adotou práticas ocidentais, o próprio idioma britânico, o inglês, basicamente o idioma oficial da Índia, tem uma economia liberal e tem um governo democrata, desde a sua fundação entre 48 e 49. Eles têm um caminho totalmente diferente. E não há a transferência de tecnologia ou de fábricas do Ocidente para a Índia, como aconteceu com a China, que agora o Ocidente está arrependido e está querendo trazer de volta. Então, hoje eu li que estão olhando para a Malásia, está ali do lado. Vai estar longe de qualquer forma. Na Segunda Guerra Mundial houve esse tipo de problema e vai acontecer de novo. A Índia não tem esse problema, ela está crescendo com insumos próprios. Quando a Índia compra indústrias britânicas e leva essas indústrias para lá, ela está comprando tecnologia. E a partir daí, ela começa a desenvolver sua própria tecnologia. Essa é a primeira colocação que você fez. A segunda a Índia tem uma relação muito forte com o Ocidente. Muito forte. Apesar de ser uma sociedade inteira, a Índia é a Índia. Pessoas que eu conheço que vieram na Índia dizem é outro mundo. É uma sociedade deles, da Índia. Mas eles têm um problema muito sério com a China. Problema fronteiriço muito sério com a China. Semana passada houve uma rusga. Hoje é quinta-feira, não, foi no começo dessa semana. Me parece que na segunda-feira houve uma rusga séria entre a China e a Índia. Eles já chegaram à via de fatos, com combates e mortes de ambos os lados. O primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, visitou um território no norte da Índia que os chineses dizem que é deles. Os chineses não gostaram e fizeram uma reclamação. E o governo da Índia disse que aquilo é território indiano e que o primeiro-ministro pode andar no território indiano onde quiserem. Houve uma rusga diplomática que não foi bonita. Eles têm um problema sério com o Paquistão, que, por conseguinte, é aliado da China, e tem uma relação muito boa com a Rússia. A Índia é hoje um grande aliado, um grande parceiro comercial com a Rússia. Mas a aproximação da China, se você disser, vai haver um bloco oriental, como em 1984 do George Orwell, vai haver um bloco oriental e um bloco ocidental, não. Não. A China vai fazer parte do bloco ocidental, não tenha dúvida. Eles são absolutamente independentes, eles têm um caminho, o caminho deles é global. Como eu disse, é a nação mais antiga do planeta, e eles sabem muito bem se posicionar. Olhem para a Índia. Perfeito, e tudo muito complexo, principalmente porque as idiosincrasias de cada um desses estados, né? Exato. Sobre a Rússia, a parte dos interesses da Ucrânia e todo o embate com o Ocidente. Eles, recentemente, nos últimos anos, renovaram um acordo com a China, que faz com que as nações estejam bastante alinhadas do ponto de vista geopolítico. Como é que, de fato, a Rússia pode, a parte dos seus interesses territoriais e de domínio geopolítico, enfrentar demais países do mundo e como que ela vai se colocar diante desse novo formato multipolar? A questão da Rússia é a questão da decadência do Ocidente, principalmente da decadência política e estratégica do Ocidente. Até 2016, 2017, a Rússia fez tudo o que podia para fazer parte do clube ocidental. Se você assistir à abertura dos Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia, em 2016, os 5 primeiros minutos é a Rússia dizendo: nós somos Ocidente tanto quanto vocês. As nossas origens são a Grécia. Está no YouTube, esse filmezinho. Assiste os 5 primeiros minutos. Eles estão dizendo: nós somos uma nação helênica
romana tanto quanto vocês. Chegou a um ponto de que houve uma conversa entre, eu não estou lembrado se foi o Putin ou o Medvedev, eu acho que foi o Putin e o Clinton, em que o Putin ofereceu a Rússia para a OTAN. E foi negado. Isso foi recordado na entrevista recente de Vladimir Putin a Tucker Carlson. Exatamente. Onde isto foi lembrado, que houve, né, a abertura e a tentativa, a mão foi estendida para o Ocidente. Sim. O Ocidente é que não a tomou. Por várias vezes o Ocidente, eu fiz palestras e fiz relatos, até para amigos da Escola Superior de Guerra, falando sobre isso. A Rússia está se oferecendo para o Ocidente. É a hora de o Ocidente ter magnanimidade o suficiente, inteligência o suficiente e aceitá-la. A China vai deixar de ser problema. Mas conforme o Ocidente foi negando, criando problemas, gerando sanções, antagonizando a Rússia e depois culminou com a situação da Ucrânia, o Ocidente basicamente pegou a Rússia e colocou no colo da China. Não foi a Rússia que se dirigiu à China. Ela não tinha saída. Ela não teve saída. A incompetência ocidental fez com que a Rússia se aproximasse da China. Mas Rússia e China também são amigos pero no mucho. Eles também têm sérios problemas de fronteira. No final do ano passado, houve uma rusga séria entre eles, em que o Ministério de Relações Exteriores da China emitiu uma nota sobre um território da Manchúria, que hoje pertence à Rússia, mas há muito tempo foi da China, e os russos disseram, olha, não é por aí, isso é Rússia, nós vamos defender o nosso território de qualquer um. Esquece essa história. Não é assim uma irmandade. É uma amizade, é o BRICS. O que é o BRICS? O BRICS é uma amizade por conveniência. Apenas isso. Rússia, Índia, China, eles têm valores próprios, interesses próprios, destino manifesto próprio. Eles estão juntos por uma questão de conveniência. Isso é BRICS. Aí já está uma provocação minha a respeito do Brasil. BRICS é Rússia, Índia e China. Exatamente. Onde está o B? Cadê o B? Cadê o B? Deve existir algum tipo de coincidência, né? No mínimo intencional, para que esse bloco seja reconhecido. Mas como que isso vem evoluindo nos últimos anos, da forma como essas inimizades e alianças se formam nesse cenário geopolítico? É um mote da Escola Superior de Guerra, né? Nações não têm amigos, nações têm interesses. Então, se é interesse para a Rússia o mercado chinês, é claro que ela vai para lá. No momento em que a Europa entender o tiro no pé que ela deu, no momento em que a Europa entender que ela está cometendo suicídio, ela volta a abrir as fronteiras com a Rússia. E a Rússia vai se encaminhar também para a Europa sem deixar o mercado chinês. A Índia é a mesma coisa. A Índia tem relações comerciais com a China, sim, mas são, como eu disse, nações antagônicas. Houve uma reunião do G20 na Índia em que Xi Jinping, o premier da China, não foi, porque foi na Índia e já havia tido um problema entre eles. Então, são conveniências, apenas conveniências. Você me perguntou como é que a Rússia vai se posicionar a respeito do novo mundo multipolar. Eu acho que ela já se posicionou. Ela está esperando agora os outros. A economia chinesa é uma economia que cresceu demais durante muito tempo, verdade, mas era uma economia muito pobre, ela ia crescer mesmo. Agora ela está se adaptando à nova realidade. A China vai quebrar, a China vai deixar... Não, a China não vai quebrar. A China não vai deixar de ser uma potência de forma alguma. Ela vai se adaptar à nova realidade econômica dela. A Índia está crescendo substancialmente e a Rússia agora, principalmente com essa vitória esmagadora que ela teve sobre a OTAN, ela está sentada na mesa esperando os outros se posicionarem. Porque ela vai ditar a regra. Perfeito. E, em contrapartida, a China apenas cresce, como o senhor bem ressaltou. Ela não parou, ela não está estagnando. Exato. Ela reduziu de um crescimento em média de 10% ao ano para 5%, 3%. Que é natural. Ela desacelerou, talvez, no momento em que o mundo todo verdadeiramente estagnou. Então,
Isso muito mostra da sua disposição e, especificamente, na sua competência e no Concerto das Nações, mostra que tem interesses próprios, quando no ano de 2021, salvo engano, se tornou a nação mundial que ultrapassou os Estados Unidos em número de representações diplomáticas ao redor do planeta. Exatamente. Sua vocação, como também bem asseverada pelo senhor, imperialista, verdadeiramente imperialista. E a tendência somada a todas essas demais nações que também têm interesses próprios é, de fato, o esfacelamento e a perda de significado da importância do Ocidente. O Brasil... Perdão, o senhor ia falar. Infelizmente, eu tenho que concordar com você, eu sou forçado. O Ocidente perde em importância a cada dia, principalmente a Europa. Os Estados Unidos ainda estão tendo um grande alento, é uma nação magnífica, uma nação poderosa, é a maior potência do mundo, é a nação mais rica do planeta, mas eles se baseiam muito também no poder do dólar. O dólar, eu tenho visto muito análises dizendo que o dólar vai deixar de ser a moeda de paridade do planeta. Não, não vai. Tão cedo não vai. Isso pode acontecer sim, mas é daqui a algumas gerações. Outras moedas, como o yuan chinês e o dirham dos Emirados Árabes, começam a tomar uma certa importância. O próprio rublo russo também, e o dinar da Índia e da Indonésia. São moedas que começam a aparecer nas bolsas e nas cestas de negócio. Mas mais de 90% dos negócios internacionais são feitos em dólar pelo sistema SWIFT. Isso aí dá aos Estados Unidos uma tranquilidade. Os Estados Unidos estão com uma dívida que é o dobro do seu PIB, já ultrapassou os 38 trilhões de dólares. Mas são eles que imprimem dólar. Então, não quer dizer muita coisa, é diferente da dívida do Brasil, da dívida de qualquer outro país. Muito embora os países tenham tido um exemplo de que o sistema SWIFT também não é absoluto. A própria Rússia conseguiu sair muito bem das sanções sofridas durante sua operação militar na Ucrânia. Mas é apenas mais um desses elementos, né, que mostra uma tendência, mas não de fato um resultado final bem definido. Quanto a isso, teremos que esperar, provavelmente. Por isso é muito importante esse termo mundo multipolar. Não é que os Estados Unidos vão deixar de ser a maior potência do mundo amanhã. Não é isso. Vão continuar a ser ainda por muito tempo. Mas núcleos de poder vão ser transportados para a Rússia, para a China, para a Índia. Estamos analisando para ver como a China vai se portar lá no Pacífico com essa readaptação. O problema de um governo ditatorial é que ele é lento para fazer adaptações. O problema de um governo ditatorial é esse, ele é muito lento. Vide o Brasil no final dos anos 70, começo dos anos 80. Fomos lentos demais para fazer o que tinha que fazer e deu tudo por água abaixo. A Índia sai muito melhor, porque ela é uma democracia, ela conversa, ela se entende, ela ouve. A China não ouve. A Rússia também. Aliás, a Rússia está muito bem, obrigado. Na questão econômica, haverá sim uma multipolaridade. O Brasil tem que aproveitar estes momentos. Infelizmente não está aproveitando. Mais uma vez nós estamos perdendo o bonde da história. Na questão tecnológica também, isso é extremamente importante. Domínio do espaço, a volta à Lua. Qual o detalhe, o grande detalhe que as pessoas não percebem sobre a corrida espacial? É economia. É ir até o cinturão de asteroides, trazer um asteroide com os minérios e desmontar aquilo. Vai ficar muito barato fazer isso. Vai ficar muito barato. Isso é um salto tecnológico para o planeta gigantesco. Gigantesco. A Rússia já está nesse processo, a China já está nesse processo, a Índia já está nesse processo, os Estados Unidos estão nesse processo. Então nós estamos numa mudança de era, em verdade. Quem está vivo agora está vendo uma mudança forte de era. De novo, a queda de Roma, a queda de Constantinopla, uma mudança de era profunda. O senhor diria que essa mudança de era, e aí para aproveitar a carona do que foi abordado anteriormente, falar sobre o Brasil, nosso país, ele vem acompanhando esse ritmo como deveria, ou ele está talvez um pouco mais atrelado a ideologias que talvez sequer existam mais? O Brasil é uma nação profundamente atrasada em todos os sentidos.
principalmente no sentido psicossocial. Nós realmente nos atrelamos a duas ideologias. Depois do 15 de novembro de 1889, nós adotamos duas ideologias como marca registrada, o positivismo e o neo-pseudo-marxismo, que nós nunca fomos marxistas aqui, muito poucos. Na verdade, os outros são apenas arremedo. E nós agarramos essas ideologias e não queremos deixá-las, é impressionante isso. A Rússia já se livrou da ideologia, a China já se livrou da ideologia. Basta você ouvir os últimos discursos do Xi Jinping. Xi Jinping, lá no começo do mandato, falava em Marx, Engels e Lenin. Logo depois ele começa a mudar para Kung Fu Tzu e Sun Tzu. E agora ele mantém isso. Xi Jinping fala em China, cultura chinesa. Os russos falam em Rússia, falam em Bizântium, falam em Grécia. A Índia está falando nela. Aliás, esses dias encontraram lá na Índia um templo budista, exatamente, Buda era indiano. Um templo budista em que basicamente é um templo grego, em seu formato, e nele tem a figura de Buda sentado, aquela figura tradicional do Buda sentado, sendo protegido por Héracles, o Hércules. Você quer simbiose cultural melhor do que essa? Foi fantástico isso. Enquanto a nós, não, nós estamos completamente perdidos, infelizmente. E nós não temos rumo, essa é a verdade. Aliás, o Brasil carece de rumo desde o Império. Desde o Império nós carecemos de rumo. Getúlio tentou, mas Getúlio era positivista, ele era absolutamente ideológico. Depois o regime militar tentou também, mas não soube dar um fecho ao seu processo. E agora, com a nova república e a Constituição de 88, o país se perdeu. Não é uma questão de nomes, é uma questão da própria psicologia da nação. E aproveitando o que o senhor falou, se perdeu de tal forma que vem inclusive perdendo sua marca registrada diplomática, que era a equidistância pragmática. A partir do momento em que ele passa a realizar escolhas por governos de ocasião, não políticas de Estado mais, mas políticas de governo temporário, o que certamente traz grandes malefícios, porque uma nação, num período em que ela tem a oportunidade de se lançar como uma verdadeira potência e buscar novos acordos, começa a se autolimitar por conta do viés ideológico. Exatamente. Esse viés ideológico externamente é uma tragédia, internamente é uma tragédia dupla. Sim. O ideal é não ter ideologia. Se há ideologia, sou contra. É simples. Não busque ideologia nenhuma. Qual é a ideologia necessária? Viver, ser livre, evoluir, crescer e buscar a sua própria felicidade. Foi a ideologia ou a falta de ideologia que criou os Estados Unidos da América. São padrões éticos que permitam o florescimento, o crescimento de uma nação e de um povo. Exatamente. O senhor entende que, sumarizando tudo o que foi falado, o mundo caminha para uma pulverização de poderes ou nós poderíamos ter um súbito reagrupamento? Porque, veja, existem diversas forças contrastantes. A questão da ideologia, muito embora seja um ponto levantado e que nós estejamos centrando principalmente no Brasil, também afeta o Ocidente, vide Europa e vide Estados Unidos, que passam aos poucos a realizar revisionismos dos seus padrões éticos da fundação dos Estados Unidos da América, da época da Revolução Francesa, e que foram valores que sustentaram durante séculos essas nações como líderes. O que é que pode acontecer nesse sentido e qual seria a sua visão a respeito dessa realidade dentro de talvez 50 anos? Olha, não foi dado ao historiador a autorização para fazer profecia, né? O historiador faz análise, né? Gregos criam historiadores, judeus criam profetas. Então, temos uma divisão benéfica aí para ambos os lados, né? E como eu tenho sangue grego, eu sou um historiador e um analista em geopolítica. É muito difícil você analisar um futuro possível. Nós podemos fazer
nós podemos fazer análise de vieses, de um viés possível, não é? E nenhum deles é bom. Nenhum viés é bom. O Ocidente, ele está... Eu vou falar uma frase para você que eu falei numa palestra e as pessoas ficaram meio chocadas, mas é mais ou menos isso. Eu tenho 61 anos de idade. Passei a minha vida inteira rezando para que o Brasil crescesse, evoluísse e chegasse ao nível das nações mais evoluídas do planeta. E agora eu estou vendo as nações mais evoluídas do planeta evoluírem e descerem ao nível do Brasil. Entende? O que eu tenho visto de Suécia, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, se assemelha muito a políticas que são praticadas aqui. Você tem problemas na Suécia hoje de segurança pública, na cidade de Malmö, piores do que o Rio de Janeiro. Eu conheci aqui no Rio de Janeiro um coronel do exército francês, iria para a reforma, iria se aposentar, mas viria morar no Rio de Janeiro, porque ele se sentia mais seguro com a família no Rio de Janeiro do que na cidade que ele morava na França. Então, nós estamos passando por uma crise profunda no Ocidente, e é uma crise de identidade, é uma crise civilizacional, uma crise sistêmica muito forte. O Ocidente inteiro passa por isso. O que pode sair disso? Sinceramente, eu não vejo com bons olhos. Determinadas crises só são resolvidas com muita dureza. Com muita dureza. E talvez nós tenhamos já entrado neste caminho. Enquanto o Oriente não está nem um pouco preocupado com isso. Se não um prognóstico, porque ao historiador não seria autorizada tal blasfêmia, talvez um diagnóstico no sentido de uma mudança de eixo, não apenas de influência geopolítica, das nações individualmente consideradas, mas talvez uma mudança na fonte de inspiração e da organização ideológica do mundo inteiro. E aí permita-me explicar. Talvez tenhamos nós, assim como no direito internacional estudamos que não são apenas estados que compõem o concerto de potências mundiais e atores que compõem esse teatro, talvez existam think tanks ou grupos de influência supranacionais que, ao se sobreporem aos originários destinatários dessa capacidade de governar e de efetivamente organizar as suas nações, passaram a ditar as regras e têm objetivos diferentes daqueles que tentávamos discutir aqui desde o princípio dessa entrevista? Muito provavelmente é o que está acontecendo agora, com grupos de interesse, sejam ideológicos ou sejam financistas, influenciando pesadamente em cima de governos e criando situações de mudança civilizacional. O Ocidente hoje está muito preocupado com a questão identitária, com a questão de gênero. São questões que não têm a menor importância. Você acha que a Rússia está preocupada com isso? Que a Índia está preocupada com isso? Que a China está preocupada? Que a Indonésia está... Que o mundo islâmico está preocupado com isso? Enquanto isso, nós estamos preocupados com o sexo dos anjos. Isso são formas ideológicas de pensar e de agir. Essas formas não são montadas por estados. Essas formas são montadas por grupos de intelectuais, de pensadores. E existem vários na Europa, vários nos Estados Unidos, alguns aqui no Brasil. E são eles que estão ditando regra, com certeza. Fica difícil você nominar e fica difícil você dar a real expressão de cada um, sabe? Mas sim, existem grupos que manipulam governos e têm poder suficiente para fazer isso. Esses grupos são reais. O Davos, por exemplo, o Fórum Econômico Internacional de Davos é um deles. Muito embora seja difícil nominar, seus resultados são bastante concretos e aparentes. E geram as consequências sobre as quais falávamos, como o esfacelamento. Exatamente. Professor, muito obrigado por suas considerações, seu brilhante conhecimento de história. Eu gostaria de deixar momentos finais para que o senhor faça
suas finais observações para que possamos nos encaminhar para o encerramento. Como historiador, eu quero agradecer, né, à DESG, ao presidente nacional da DESG, Coronel Celente, você por estar aqui, pelo convite, né, muito, muito simpático, e dizer às pessoas que nós temos que, apesar de tudo que se prega hoje, nós temos que ter fé. Fé no futuro. Fé que a sociedade vai suportar todo esse momento. Eu digo em palestra que nós estamos passando pelo momento mais medíocre da espécie humana. Tecnologicamente, nós nunca fomos avançados, mas humanisticamente, pelo contrário, nós nunca fomos tão tacanhos no Ocidente, enquanto o Oriente se desenvolve normalmente. Vamos passar por essa tempestade e vamos ter um futuro. Eu tenho um filho de 15 anos de idade, 16 anos de idade. Temos que ter um futuro. Obrigado. Obrigado ao senhor. Estou de acordo sobre a questão da fé e da esperança e principalmente trabalho em torno disso. E é sobre isso que a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra trabalha. Nós convidamos a todos os espectadores, aqueles que ainda não conhecem o trabalho da DESG, seus estudos voltados à cidadania, à defesa, à geopolítica mundiais e brasileiras, fazendo com que participem e conheçam mais da nossa entidade no site adesg.org.br e também participem dos nossos cursos, como o 50º curso de estudos em política e estratégia, ora oferecido pela Delegacia do Rio de Janeiro. A ADESG possui presença em todas as unidades da federação e agora no site adesgrj.org os senhores podem saber mais, se informar e também se tornarem adesguianos, discutindo temas como o ora ventilado aqui com o brilhante professor Fábio. Professor, muito obrigado e até logo. Eu que agradeço. Boa noite.